Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui o módulo de Direito Administrativo. Já vimos muitas coisas bacanas demais, definições a rodo, Direito Administrativo, o que é administração pública, todos os sentidos possíveis, princípios, fontes, atributos e agora poderes da administração ou poderes administrativos, é o mesmo assunto. Na primeira aula, no começo da aula, eu disse para você que a administração pública, quando está numa relação processual, está numa relação com os administrados, está numa relação com os particulares, ela não está em pé de igualdade com a gente em regra, né? Em regra, ela não está conosco numa relação horizontal, pelo contrário, uma relação vertical, porque a administração pública representa o interesse coletivo, a administração pública representa o interesse de todos. Isso você já aprendeu e eu não me canso de repetir, porque este é o maior fundamento do direito administrativo. Se você nunca tirar essa informação de mente, você facilita o seu aprendizado a respeito das matérias subsequentes. Na primeira aula, quando eu expliquei que a administração pública estaria numa situação de superioridade, porque representa o interesse público e não porque é privilegiada, ela tem ali características que viabilizam essa superioridade, características que ratificam e comprovam essa supremacia. Disse para você que os atos da administração possui atributos. Nós estudamos agora há pouco, foi a última aula, atos administrativos e vimos os atributos. Citei também na mesma primeira aula que em algum momento viríamos outra característica que a administração pública possui que a coloca nessa situação de superioridade, ou melhor dizendo, que existe para que ela consiga se manter ali, consiga ter eficiência na infinidade de serviços que ela presta. Outra característica é justamente o poder administrativo, os poderes da administração pública, certo? Vimos os atributos do ato, que são características especiais, agora do ato administrativo, agora veremos os poderes administrativos ou poderes da administração, que também existem com a finalidade de viabilizar resultados, eficiência no atendimento ao interesse público. Ótimo! Quem são então os poderes? Vários, tá? São vários. Nós vamos iniciar, num primeiro momento, falando de dois deles. Um se chama poder de polícia. O outro, poder disciplinar. Ainda vamos falar do hierárquico, vinculado, discricionário, regulamentar, normativo, mas a princípio vamos iniciar com poder de polícia e poder disciplinar. Definição, ponto de partida, conceito, poder de polícia, restrição ao exercício de direitos individuais. Por quê? Para atender interesse público. Então vamos pôr assim, ó, em atenção ao interesse. Em atenção ao interesse público. Restrição ao exercício de direitos individuais em atenção ao interesse público. Vamos imaginar a seguinte situação, 7 horas da noite, às 19 horas, você voltando do trabalho, está dirigindo teu sedã ali, feliz da vida, vai pegar uma avenida que leva 5 minutos até a sua casa, está fluindo bem, está tranquilo lá, só tem sua casa naquele rumo mesmo, teu bairro quase não tem fluxo, você se esbarra numa placa, num punhado de cones, um sujeito com colete de secretaria de obras e tal, pererê, para o teu carro. Boa noite, cidadão, tudo bom? Não, tudo bem, ótimo, senhor, eu queria ir para casa, o senhor passar aí. Não vai passar, não. Como não? Ó, a gente está fazendo uma obra aqui, estamos fazendo uma obra, essa obra vai atender
à coletividade, uma reforma aqui da via, para melhor atender a todos que por aqui transitam. Portanto, cidadão, você vai ter que dar a volta. Pô, mas a outra avenida eu vou gastar 30 minutos para chegar em casa, cadê meu direito de ir e vir? Cadê minha liberdade de escolha? Ô, cidadão, só vai, faz favor, não dá problema para mim não, só vai. Só vai. Isso é um exercício de poder de polícia? Sim. Ordem, exercício de poder de polícia. Que fique claro, você às vezes está estudando ali para a PMDF, quer ser um policial militar do DF, um edital próspero aí, e você nunca estudou direito administrativo, se depara com a disciplina poderes, o assunto poderes dentro da disciplina de direito administrativo, poder de polícia, então é o poder do policial, alto lá. Poder de polícia não é a mesma coisa que poder da polícia, não confundam isso. Não confundam isso. Poder de polícia não é poder da polícia. A polícia também possui poder de polícia, mas não só ela. O poder de polícia se manifesta pelo que nós definimos como ciclo do poder de polícia. E o que diz o ciclo do poder de polícia? Que este poder se manifesta por meio de ordem, consentimento, fiscalização, e sanção. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Este é o ciclo do poder de polícia. Ciclo do poder de polícia. Parado aí, diz o policial para você. Você para. Mão na cabeça, abre a perna, revista. É um exercício de poder de polícia. É a restrição de uma liberdade, buscando atender ao interesse público. Então, sim, é poder de polícia. Ordem. Consentimento, autorização, permissão, concessão, autorização de uso de espaço público, permissão de prestação de serviço público, são atos de consentimento do poder público, que ensejam poder de polícia. Você precisa preencher certos requisitos para que tenha o direito da permissão, da concessão, da licença. A licença, inclusive, que é ato vinculado, preenchendo os requisitos, via de regra, por definição, a licença se torna um direito, como a licença para dirigir um automóvel, a gente fala que é permissão, né? A CNH chama de permissão, mas é um equívoco, não é permissão, não é ato precário, não é discricionário, é ato vinculado, preencher os requisitos, você tem direito, isso é licença, certo? Um ato de consentimento que exige poder de polícia. Você vai ter que se adequar aos requisitos exigidos de você. Olha a ordem aí também influenciando um pouco, além do próprio consentimento. Então, requisitos aí você terá que cumprir para você se beneficiar dessa liberalidade que se exercerá, quase não sai, né? Gravando o dia inteiro aqui, vai indo e vai cansando. Brincadeira, estou cansado, não gravaria mais 30 horas aqui, tá light. Então, o consentimento é uma das formas de manifestação desse poder de polícia, assim como fiscalização e sanção. Fiscalização é em sentido amplo mesmo, fiscalização de trânsito, essa fiscalização aí que fica na rua, os pardais eletrônicos, as lombadas eletrônicas, aferindo o limite de velocidade, isso é fiscalização. Isso é poder de polícia. É o Estado instalando dispositivos que podem compeli-lo a pagar uma multa em razão do descumprimento do limite de velocidade, eventualmente, da faixa de ônibus, do cruzamento que você não pode passar, da rua que você não pode virar. Todo tipo de fiscalização é entendido também como exercício do poder de polícia, porque gera uma restrição individual em nome de atender ao interesse público, ao interesse coletivo. Sanção é o mais óbvio possível, a multa, a sanção mesmo, a punição. Você estaciona o veículo num local
errado. Guarda de trânsito, quase não falamos de trânsito aqui, né? Imagina, a orelha está quente do guarda de trânsito já. Guarda de trânsito multou o teu carro porque estava parado em local indevido. Essa multa é uma sanção, é exercício do que se define por poder de polícia. Então, reiterando o conceito, uma restrição ao exercício de direitos individuais, direitos do particular, nosso direito. Nós, administrados, se restringir o seu direito em nome do poder público, a gente fala que há um exercício aí do poder de polícia. Vamos avançando já para poder disciplinar e, na medida do possível, a gente volta a fazer referências ao poder de polícia. Poder disciplinar. Internamente, exercício de sanção por parte da administração para com os seus administrados bem como não pode administrados não, para você não entender como particular. Assim, ó, para com os seus, né, agentes bem como particulares com vínculo específico. Palavra-chave do poder disciplinar. Exercício de sanção. Sanção é a palavra-chave. Exercício internamente, exercício de sanção por parte da administração para com os seus agentes, bem como particulares com vínculo específico. O que diz esse conceito? Que a administração pública tem a prerrogativa, tem o direito de sancionar, punir os seus agentes internamente, os seus agentes, bem como um particular com vínculo específico. Questões possíveis de prova: relação de poder disciplinar, poder hierárquico e administração direta e indireta. Outra questão comum de prova, envolvendo particular e poder disciplinar. Já vi CESP perguntar: é exercício de poder disciplinar quando a administração pública sanciona um particular que com ela possua um vínculo genérico? Repito, é exercício do poder disciplinar quando a administração pública sanciona um particular que possui com ela um vínculo genérico. Qual é a resposta? Errada é a resposta. A resposta é errada. Por quê? Vínculo genérico. O que eu escrevi aqui? Particular, para ser alcançado pelo poder disciplinar, ele tem que possuir um vínculo específico. Quem possui vínculo genérico? Todos nós. Os particulares comuns, os administrados de modo geral. Todo mundo que vive em sociedade tem um vínculo genérico com a administração. Vínculo específico tem que ter matrícula, tem que ter um contrato, tem que ter uma relação mais específica ali. Vínculo específico tem que ter uma relação direta com a administração. Se você só vive em sociedade,
você tem uma relação indireta com a administração, portanto, um vínculo genérico, bastando ser ali um cidadão, né? Vínculo genérico, não o conceito de cidadão passando popular, né? Direitos políticos, etc. Não é por aí. Cidadão comum, vivendo em sociedade, um conceito sociológico e não jurídico. Cidadão comum, vivendo em sociedade, já possui vínculo jurídico, mas vínculo específico exige uma relação direta com a administração pública. Se a administração pública contrata uma concessionária de serviço público, a administração pública contrata uma concessionária de serviço público, uma empresa privada para prestar um serviço público, transfere a ela o exercício de um serviço público, a gente está falando em vínculo específico. E agora eu vou até puxar um gancho aqui. A administração direta exerce poder disciplinar sobre a direta, sobre a indireta, né? Sobre a indireta. Exerce. Professor, não lembro quem é quem. Administração direta, quem compõe? União, Estados, DF, municípios. União, Estados, DF, municípios. Entes políticos, as unidades da federação, compõem o que chamamos de administração direta, que por intermédio da lei, ora criando, ora autorizando a criação, cria, né, institucionaliza a administração indireta. A lei cria ou autoriza ali a institucionalização da administração indireta, quase não sai, né? Da administração indireta, no macete FASE, Fundação, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. O FASE, Fundação, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, compõe a administração indireta. Isso nós já vimos. Quando a direta cria a indireta, é a União, a administração direta, União, Estados, DF, municípios, né? Não necessariamente a União, criando a indireta, fazendo descentralização, que é criar outro ente. Aí lembra daquela ressalva que nem sempre se cria ente, porque há a descentralização por delegação ou por colaboração. A por outorga cria outros entes que são o FASE, a administração indireta. Isso foi recapitulando o que é a administração direta e a administração indireta. Aí eu pergunto, ele exerce poder disciplinar? Uma exerce poder disciplinar sobre a outra numa falta cometida pela indireta. A direta vai puni-la pelo poder disciplinar? Vai ou não? Antes de responder, já vou abrir poder hierárquico. Ah, professor, mas eu estou copiando e está bagunçando. Não era para estar copiando. Não era para estar copiando. É só para prestar atenção. É só para prestar atenção. Você vai ter oportunidade de copiar. Poder hierárquico. Escalonamento. Escalonamento. Divisão de competências. Organização interna. Isso é poder hierárquico. Lembra de hierarquia, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um está acima, manda, os demais obedecem. Hierarquia é isso. Poder hierárquico aqui não é diferente. Não é diferente. O poder hierárquico é concedido à administração para que ela possa escalonar funções. Aí você cria ali o técnico nível 1, técnico nível 2, nível 3, analista nível 1, 2, 3, por aí vai. Um escalonamento interno. Divisão de competências.
Divisão de competências, organização interna, com superiores, subalternos, mandantes, mandados, né? Mandado é estranho, né? Mas é mandado mesmo a ideia, certo? Poder hierárquico presume esta relação de organização interna. Vamos voltar para a pergunta. Há hierarquia entre a administração direta e indireta? Primeira coisa, o poder disciplinar, em regra, pressupõe, hierarquia. Faz sentido dizer isso aqui, pessoal? Imagina o seguinte, você trabalha lá no Ministério Público, aí o Ministério Público tem vários servidores, entre eles o telefonista. Função, não estou desmerecendo o telefonista não, mas é uma função de menor relevo em relação a outras como a do próprio promotor, de menor importância para o andamento ali do órgão, né? Mas tudo bem, tem lá a sua importância, né? Se ninguém atender o telefone, não funciona também. Mas vamos imaginar o seguinte, o telefonista vira para o promotor e fala assim, olha promotor, você está punido, tá? 30 dias de suspensão, você não vem amanhã. Faria sentido? Pensa, você chegando para trabalhar, você é juiz federal, chegando para trabalhar, aí o porteiro do TRE fala assim, ó, só está sancionado. Mas por que não gostei do comportamento do senhor, sou o porteiro aqui do TRF, eu vou te tirar 15 dias de salário seu. Faz algum sentido isso? Mas é porque esse exemplo seu é muito exagerado, é com os exageros que se aprende, tá? É com os exageros que se aprende mesmo. Não faz sentido uma autoridade hierarquicamente inferior sancionar uma superior. É por isso que eu digo que, em regra, o poder disciplinar pressupõe hierarquia. Em regra, o poder disciplinar pressupõe hierarquia. Mas nem sempre. Os caras estão me sacaneando aqui. Estão sacaneando a minha aula aqui, pessoal. Estão sacaneando. Mas nem sempre. Deixa aí, pode deixar aí. Hoje não dá mais tempo não, valeu. Mas pressupõe hierarquia. Eles queriam que eu desse uma dica para vocês aqui a respeito de um assunto que vai embaralhar a nossa aula. Não vai rolar não. Pressupõe hierarquia, porque eu não vou deixar um inferior sancionar um superior. Faz sentido. Então há uma lógica que o superior sancione o inferior. Hoje a jurisprudência e alguns estatutos até permitem um sujeito de hierarquia análoga, mas geralmente num colegiado e tal, isso é um debate para o assunto processo administrativo. Mas, raciocínio inicial é que pressupõe hierarquia. Por que eu disse em regra? Porque nem sempre. Primeira, essa seção que eu acabei de falar, alguns estatutos permitem que haja o mesmo nível hierárquico. Se é o mesmo nível hierárquico, não pressupôs hierarquia. Segundo, a administração direta sanciona a indireta, errou, sanciona o delegatário de serviço público. O delegatário de serviço público. Dessa vez eu inverti um pouco a minha logística de aula, né? Geralmente eu passo o básico, simples, garanto que você aprendeu e venho com as informações complementares. Dessa vez eu inverti um pouco, eu já estou explicando já com as informações complementares. Mas não se preocupe, a gente vai enfatizar os conceitos, depois que passar tudo a gente reforça o que foi ministrado. A direta sanciona o delegatário de serviço público. Sanciona o delegatário de serviço público, que é um particular. Que é particular.
E não há entre eles hierarquia. Não há entre eles hierarquia. Lembra que na descentralização há situações em que o ente já existe, que é a descentralização por delegação ou colaboração. Uma pessoa jurídica de direito privado vem e assume um serviço público. Neste caso, pessoal, essa pessoa jurídica de direito privado é um delegatário do serviço público. É um delegatário. E não há hierarquia entre eles. A administração direta não exerce hierarquia sobre o delegatário. Hierarquia não. Pede igualdade. Porém, poder disciplinar sim. Então, cuidado. Em regra, o poder disciplinar pressupõe hierarquia, mas nem sempre. Com essa informação, a gente já responde a pergunta de cima. A administração direta exerce poder disciplinar sobre a indireta? Aí você que me escutou dizendo com essa informação eu já respondo, está fazendo o quê? Reproduzindo a mesma resposta e errando. A administração direta não exerce poder disciplinar sobre a indireta. Não exerce. Hoje, regra geral. Hoje, ainda há um debate sobre o exercício do recurso impróprio. O recurso impróprio, ele é endereçado a uma pessoa jurídica distinta. Mais uma vez, é um assunto de processo administrativo, que fique claro, é por isso que eu não vou explicar em detalhes. Não vou deixar de citar para não ficar um ponto aqui sem explicação. Mas não vou dar detalhes, eu não vou minuciar esse assunto porque não é nosso, é processo administrativo. Mas veja bem, há um debate hoje que o recurso impróprio o recurso hierárquico impróprio, né? Recurso hierárquico impróprio, ele é um recurso que sai da esfera do ente e vai para outro ente. É como se eu recorri aqui dentro sobre um processo, não obtive resposta, acho que ainda há um erro e recorro para a direta. Isso é excepcional e exige previsão legal expressa. E há um debate sobre ser constitucional ou não. Ainda há esse debate sobre ser constitucional ou não. Então, o recurso hierárquico impróprio é uma espécie de exceção a essa regra. Porque a partir do momento que eu permito que a indireta use a direta como última instância de recurso em processo administrativo, eu estou permitindo que a direta exerça poder disciplinar sobre a indireta. E a regra geral é que não exerce. E um dos pontos de partida é porque não há hierarquia nem subordinação. Porque não há subordinação. Não há subordinação. Que é uma informação complementar também. Ah, professor, está dando um nó na minha cabeça, volta para a definição básica de poder disciplinar. Volto, mas não volto facilitando sua vida, não. Volto complicando a sua vida. Questão de prova. Tá ardendo, acho que caiu alguma coisa no meu olho. Questão de prova. Aqui a nossa aula é gravada, pessoal, mas é igual ao vivo. Meu produtor coloca a câmera ligada aqui, fica só mexendo aqui em iluminação e tal, não sei o que, dando um aviso aqui, um aviso ali, já deu tanto tempo, mas ó, a câmera vai rolando, não tem corte, tem edição, não tem nada. Então é um gravado que é igual ao vivo, é no improviso mesmo, porque eu caio no tablado, a aula continua, o pessoal interrompe a minha aula aqui, como foi agora há pouco, a aula continua, é um gravado com um gostinho de ao vivo, eu até gosto disso. Questão de prova. Um policial militar estava coibindo uma manifestação de estudantes junto com um pelotão de choque.
Só que este policial militar estava se excedendo. Veio o seu superior, o tenente, veio até o soldado e lhe disse: você falhou, você descumpriu o procedimento operacional padrão, saia de posto, se recolha ali ao ônibus que nos trouxe, aguarde lá, saia de posto. O tenente retirou o soldado de posto em razão de excessos que ele havia cometido naquele momento ali de contenção daquela manifestação popular. A prova, pessoal, não falava pouco igual eu falei, não. Era redação enorme, textão. Dava uma série de informações inúteis, né, para você ficar procurando cabelo em ovo. E perguntava qual é o poder que foi exercido aí. Qual poder foi exercido aí? Poder disciplinar? Poder hierárquico? Poder de polícia? Qual poder? Boa parte das pessoas, boa parte delas, marcou poder disciplinar. Boa parte marcou poder disciplinar. Mas erraram. Quando um superior hierárquico da polícia militar, que é um tenente, retira um inferior hierárquico, que é um soldado deposto, não há formalmente um exercício de sanção. Eu te disse, sanção é a palavra-chave aqui. Não há um exercício de sanção. O que há aí é um mero exercício da autoridade que um exerce sobre o outro. É um ato de organização interna. Ó, eu sou a autoridade aqui, você não está trabalhando direitão, fica no canto ali, ó. Depois a gente conversa. É quase a mãe, quando fala para o filho, ó, senta aqui. Aí o filho senta e fala, em casa a gente conversa. Né? Quando você é moleque, você está destruindo a casa da tia, né? Aí viu isso? Eu era um moleque comportado, mas eu via meus primos. Destruía a casa assim da tia e tal. Depois de meia hora destruindo tudo, a mãe fala, vem cá. Senta aqui. A criança já sabe. Já senta, ó. Dá aquela olhadinha. Em casa a gente conversa. O que vai acontecer em casa? O pau vai comer lenha. Lenha é sanção. Senta aqui, em casa a gente conversa, é hierarquia. Lenha é sanção, lenha é poder disciplinar. Senta aqui, em casa a gente conversa, é hierarquia. Estou mostrando quem manda, é poder hierárquico. Se eu falo que o policial foi retirado de posto, contra ele foi aberta uma sindicância e a sindicância resultou na detenção por 15 dias, poder disciplinar. Porque aí eu já materializei uma formal sanção. Uma sanção formalizada, por meio de um processo específico. Sanção é poder disciplinar. Punir formalmente é que é poder disciplinar. Fora isso, eu me refiro à organização interna, o exercício de uma autoridade sobre outra, que é poder hierárquico. Vamos voltar a relacionar poder de polícia e poder disciplinar? Pessoal, esse é um assunto tão recorrente, tão cobrado em prova, que o que for possível falar aqui, sempre dialogando entre esses poderes, eu vou falar. A gente vai aqui investir um tempo nessa explicação. Poder de polícia não, questão de prova. Sim, envolve poder de polícia, mas questão de prova. Vou formular uma questão boa aqui, pelo menos boa na minha avaliação. Joãozinho, estudante da escola Pestinhas de Deus, escola pública municipal, Joãozinho, estudante da escolinha pública municipal Pestinhas de Deus, certo dia, contra a ordem da professora, saiu da sala de aula, no horário que não era permitido, e foi encontrado no pátio, brincando no escorregador. O diretor da escola Sementinhas de Deus, Pestinhas de Deus, era Pestinhas? Nem lembro mais, o pessoal não me escuta aqui, nem me dá feedback.
Pestinhas de Deus. Era de Deus? Esqueci o nome da escola. Criei agora e já esqueci. O diabo dessa escola. A criança sofre uma advertência. Tá aqui a advertência, entrega para a mãe. Formulada pelo diretor da escola. O que há aí contra essa criança? Exercício de poder de polícia, poder disciplinar ou poder hierárquico? Poder de polícia, poder disciplinar ou poder hierárquico? E agora? Já vi que essa é em prova. Badu, nosso produtor, sabe a resposta? Badu, você tá bom de chute, hein, cara? Badu acertou, cara. Tá bom de chute. Vou revelar para eles não, Badu. Badu tá ficando bom em direito aqui com a gente. Pessoal, poder de polícia, o que é? Restrição ao exercício do direito individual. Poder hierárquico, divisão competente. Poder disciplinar, sanção. E agora? Poder disciplinar. Ah, professor, mas não é hierárquico. Não. Estou falando de sanção. Ah, sanção então só pode ser disciplinar. Cuidado. Cuidado ao afirmar que sanção só pode ser disciplinar. Cuidado. Olha a sanção ali também. Tem sanção aqui, tem sanção aqui. Como eu vou saber se é disciplinar ou se é poder de polícia? Às vezes o quadro fático invariavelmente leva a poder de polícia. Esse quadro nosso aqui narrado não é um quadro que invariavelmente leva para lá, não. Gera uma confusão, sim. Você vai observar, pessoal, que quando for sanção, quem é alcançado pela sanção? Quem é alcançado pela sanção? Aqui, ó, é o indivíduo. Por indivíduo, eu me refiro a um particular qualquer. A um particular. Aqui, eu me refiro a quem? Agentes da administração pública, particular, com vínculo específico. Professor, danou-se. Tem particular nos dois casos, professor. Como eu vou diferenciar? Vínculo específico. Ah, então o Joãozinho tinha um vínculo específico? Tinha. Qual vínculo, professor? Matrícula na escola pública municipal. Escola pública municipal. Ele possui um vínculo específico com a administração pública, porque a escola pública municipal é a administração pública. Uma escola pública municipal é o poder público. Se o Joãozinho é matriculado nessa escola, ele tem um vínculo específico com a escola. Por isso ele sofreu um poder disciplinar. Tem sanção? Esquece a hierarquia. Ah, professor, mas só houve sanção porque o diretor está acima dele, não poderia um outro coleguinha sancionar ele, etc. Não viaja, não. Até entendo que pode haver hierarquia e nem sempre haverá, mas na maioria dos casos há hierarquia. Até entendo que o poder disciplinar pressupõe o exercício de hierarquia, via de regra, né? Fora as exceções que já elencamos. Mas o ponto nodal, o que faz você não errar, não misturar na prova disciplinar ou disciplinar de cá, hierárquico, é que disciplinar vai ter sanção. No hierárquico, não. Ainda que essa sanção tenha relação com hierarquia, a sanção não é exercício de hierarquia. Por mais que ela precise de hierarquia, às vezes, sanção é exercício do poder disciplinar. Quando não, poder de polícia. Neste caso, Joãozinho tem um vínculo específico com a administração pública, o que garante a ele ser alcançado pelo poder disciplinar e não poder de polícia. Mas se eu estou passando na porta dessa escola, a escola está fazendo uma reforma, tem um cercadinho assim na sua calçada, com a plaquinha não pise, concreto fresco, não pise. Eu estou passando na rua a pé, tranquilo, não estudo em nenhuma escolinha municipal. Estou passando lá, tranquilo, particular, pezão lá, ó, e passo. Pisando onde não poderia pisar. Aí vem o diretor, me entrega um papelzinho e fala assim, advertência, traz amanhã assinado pela sua mãe.
Minha mãe? Pô, mas nem moro com a minha mãe. É, assinado pela sua mãe, seu pai. Faz sentido para você? Faz sentido uma escolinha municipal, do maternal, prezinho, te dá uma advertência, você, marmanjo passando na rua, a escola te dá uma advertência, faz algum sentido isso? Não. A escola exerce poder disciplinar sobre mim, que não sou Joãozinho? Nenhum. Essa escolinha não exerce poder disciplinar sobre mim, porque eu sou um particular que não possui vínculo específico com ela. O vínculo que possuo é genérico. Como possuo com todo o poder público, não só com uma escolinha. Com todo o poder público, eu, particular, possuo um vínculo genérico. Aqueles que lá estudam e os seus funcionários, os seus servidores, estes sim, possuem vínculo específico. Eu não. Mas é poder público, certo? Certo. Pode acontecer de eu ir passar e alguém me impedir. Não, você não vai passar nessa... Mas é a calçada, claro que eu vou passar. Não vai passar. Nós estamos reformando uma escola pública, você não vai passar. Essa escola pública atende a coletividade. Você não vai passar. Não vai passar. E se você estacionar o seu carro ali, onde o caminhão de obra tem que passar, nós vamos rebocar o seu carro e vamos multá-lo. Então teve aí ordem e teve sanção. Ordem e sanção, no mesmo ato. Mas eu vou falar em poder disciplinar, mesmo havendo sanção? Não. Porque eu sou um particular que não possui vínculo com essa escola. Eu vou falar em poder de polícia. Certo? Falou em sanção e você teve um mínimo de confusão entre ser disciplinar ou ser de polícia, observe quem é alcançado pela sanção. Se eu falo de um particular, eu falo poder de polícia. Se eu falo de um particular com vínculo específico, eu falo de poder disciplinar. Se eu falo de um agente público sendo punido pelo seu próprio superior, aí esquece poder de polícia. Esquece poder de polícia. Poder disciplinar. Agente público em serviço, em razão do serviço, sendo sancionado ali pelos seus superiores, internamente, dentro do órgão, dentro do ente, eu não vou falar em poder de polícia. Internamente, eu falo em poder disciplinar. Poder hierárquico, eu vou falar quando eu disser que há um escalonamento, que é a divisão de competência, que é a organização interna, que é o exercício de uma autoridade, manda quem pode. Eu vi um colega na internet dizendo assim, o ditado manda quem pode, obedece quem tem juízo. No Brasil foi mudado pelo senador Renan Calheiros, que foi mandado sair da presidência do Senado. Isso já está velho, né? Já passou, ele já nem é presidente mais do Senado, mas para a gente não perder a piada, né? Não perder a piada. Mandaram o Renan Calheiros sair da presidência e ele falou assim, não saio, eu vou ficar por aqui mesmo. E quem mandou foi o STF, cara, o peso. Então o ditado mudou. O ditado não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. É manda quem pode, obedece quem não tem juízes. Interessante, fica essa reflexão aí. Não foi eu que disse, por favor, ministros, não me processem, Renan, não me processe. Estou reproduzindo aqui a piada. Não concordo, de mau gosto. Sabe-se lá, né? Se o ministro vai assistir essa aula, aprender um pouco de direito administrativo comigo e se chatear aí com a minha piada, com a minha referência. Pessoal, dá uma copiadinha rápida aí. Não pretendo apagar, não. Agora, já de cara, não. Pretendo explorar o outro lado do quadro, mas eu preciso que você vá organizando tudo que foi dito na sua cabeça. Então é interessante que você copie logo após a explicação, porque há uma série de informações complementares aí nesse texto, então eu preciso que você já organize seu caderno, é bom que você já vai fazendo uma revisão enquanto vai copiando.